Salve galera, como é que vocês estão? Pois é, manhã de vários assuntos aqui no canal. Pois é, a gente costuma gravar vídeo aqui de noite, mas eu pensei, pô, vou já eliminar esses assuntos aqui porque vai que surge outra coisa até de noite, né? Então, de repente tem um outro vídeo. Então vamos com calma, mas já falando sobre todos os assuntos que pipocaram. Tem zagueiro chegando, tem lateral tendo proposta, tem atacante saindo. Eu tenho opiniões aqui sobre todos esses assuntos, quero ouvir também vocês, as opiniões de vocês aqui embaixo nos comentários. Se você já deixou esse like, o seu like no vídeo eu só posso te agradecer, se ainda não fez, não custa nada, por favor. Se você já hypou de novo, te agradeço, se não fez, não custa nada. E claro, se inscreva no canal, muita gente acompanha esse canal sem estar inscrito, então só posso agradecer se você se inscrever humildemente aqui. Bom, gente, seguinte, a primeira notícia que saiu, inclusive ontem, na noite de ontem, né, foi a contratação, quase que sacramentação, não sei se existe essa palavra, mas enfim, da contratação do Alexis Duarte, zagueiro do Spartak Moscou, zagueiro esse que negociava com o Santos até o Sampaoli o barrá-lo, né? E aí o Santos avançou pelo Adonis Frias. Depois do Vojvoda, ele aprovou e o Santos voltou às negociações com o Alexis Duarte a partir do fato de não ter conseguido estreitar laços com Palácios, com Di Cesare e também com Zaid Romero. Então o Alexis Duarte voltou à pauta e o Santos avança junto ao Spartak Moscou da Rússia para contratação. E gente, olha, um zagueiro com características muito parecidas com o Adonis Frias. Eu fiz aqui, quando o Santos contratou o Adonis Frias, né, eu achei uma interessante contratação, mas desde que junto com ele viesse um zagueiro de construção. Eu acho que o Santos precisa, o Santos tem tido, muita gente comentou inclusive, lá no nosso grupo de membros, lá tem um grupo de membros aqui para membros prata e ouro no Telegram, e a gente assistindo o jogo junto, comentando, o pessoal falava, pô cara, olha a dificuldade que o Santos tem na saída de bola naquele primeiro tempo, né? E isso passa muito pela qualidade de construção dos zagueiros. Então eu esperava pelo menos um desses dois zagueiros mais construtores. E não é o caso, tá? Tanto o Adonis Frias como o Alexis Duarte são bons zagueiros, muito bons zagueiros, mas eles têm como qualidade meio que as mesmas valências e eles têm como defeito as mesmas questões. São zagueiros relativamente parecidos, apesar de um é mais rápido, o outro é um pouco mais alto, tem umas questões assim de físicas que dá para se diferenciar, mas como característica, pelo que eu pesquisei, são bastante parecidos. O que eu quero dizer com isso? Adonis Frias e Alexis Duarte são ótimos nos duelos defensivos, em zagueirar, em roubar a bola, em 1 contra 1. É muito difícil passar por eles, tá? Eles têm números aqui muito acima da média dos zagueiros no mundo, né? Dos zagueiros de primeira divisão no mundo, em duelos defensivos ganhos. Isso é muito bom. São zagueiros seguros. Recuperações de bola vão muito bem também por 90 minutos. Recuperam a bola várias vezes. Então, nesse aspecto, eu acho que a torcida do Santos vai gostar. Mas são zagueiros... o Adonis Frias é um cara mais rápido que o Alexis Duarte. Mas não sei, eu prefiro esperar para entender... Assim, a gente vendo no Santos o quão rápido é o Alexis Duarte. Me pareceu um pouco lento, mas eu preciso... De novo, quero esperar porque senão pode parecer... Eu não consegui... Eu precisava ver mais dele para entender o quão rápido ou lento ele pode vir a ser. Mas a velocidade dele eu não consegui entender. Agora, os números que a gente consegue analisar, você vê que é um zagueiro de duelo. É um zagueiro que tem muita dificuldade, assim como o Adonis Frias na bola aérea, apesar de ser mais alto que o Adonis Frias. Então assim, ó, eu vou trazer até números aqui para vocês do canal lá do FBTV, que ele traz números bem interessantes. Aqui, ó, do último campeonato, né? Do ano passado, foram 19 jogos só, 15 como titular, não foram tantos jogos assim, tá? Para uma temporada. E aqui são os números dele, né? Ó, 74% no ganho de duelos defensivos. Isso é um número muito alto. Geralmente, para você entender, esse número aqui, na média entre os zagueiros, fica entre 60% e 65%. Então ele tem uma média muito alta de duelos mesmo, de combate no 1 a 1. Isso é muito legal. Só que olha o número de disputas aéreas. A média dos zagueiros também é 60% a 65%. E ele fica em 48%, é muito abaixo. Como o Adonis Frias tinha lá seus um pouco melhor, mas 51% também.
Então o Santos traz 2 zagueiros que vão muito mal pelo alto. Isso me preocupa na bola aérea defensiva do Santos. O Santos que já é um time que sofre historicamente em tomar gol de bola parada, gol pelo alto, contrata 2 zagueiros cujas médias pelo alto são muito baixas. 9,1%, desculpa, recuperações de posse de bola por 90 minutos, é um número bem ok também. Ele tem um número de acerto de passe até interessante, apesar de não ser um zagueiro construtor, não ser um zagueiro que quebra linhas, como o Adonis também não é. O Di Cesare e o Palácio, por exemplo, jogadores que o Santos buscou, eram jogadores construtores. O Palácios mais pela esquerda, um zagueiro canhoto, e o Di Cesare um zagueiro que jogava numa linha de 3 pela direita também, como o Alexis às vezes joga, tá? Também pela direita numa linha de 3, mas sem o mesmo poder de construção do Di Cesare. Então assim, o Santos tem 2 zagueiros que se impõem muito pelo chão, que sofrem pelo alto, e que assim, não são caras extremamente grossos, assim, caras que não sabem jogar. Não é isso. Mas não são zagueiros construtores. Aquele zagueiro Lucas Veríssimo, aquele zagueiro Jair. O próprio Luan às vezes consegue construir, eu acho que continua sendo o melhor zagueiro construtor do elenco, mesmo com essas 2 contratações. Entendeu? Então, são zagueiros de imposição física. E aquilo, né, cara? O time se planejou muito em cima da hora. Muito em cima da hora. E aí foi o que sobrou. Zagueiros com a mesma característica. E o Santos teve que avançar porque o setor está muito defasado. Mas é uma pena que o Santos tenha se planejado tão mal e tenha trazido 2 zagueiros com características parecidas. Assim, o Santos precisava de um outro zagueiro com uma característica um pouquinho diferente. Cara que fosse mais impositivo pelo alto e que tivesse no chão uma saída mais limpa. Eu acho que isso ia ajudar mais o time. Mas enfim, vamos esperar para analisá-los quando a bola rolar, eles vestindo a camisa do Santos. E eu acho que, olha, não se surpreendam se o Vojvoda optar por um esquema com 3 zagueiros. Eu falo isso porque o Alexis Duarte gosta de jogar muito pela direita. O Adonis Frias é um zagueiro que ele gosta de dar o bote lá em cima, muitas vezes acompanhar o atacante até intermediária, porque ele é rápido, tem uma recomposição, então ele pode jogar centralizado, apesar de não ser muito alto. Eu falei aqui que ele tem 1,81 m de altura e todo mundo falou, não, ele tem 1,89 m, assim. Gente, o SofaScore não necessariamente está correto, tá? Porque tem vários aqui aplicativos que todos eles estão apresentando divergência na altura do jogador. Eu vi até o Vitor Hugo lá no canal do Ademir Quintino falando sobre isso. Então não dá para saber hoje a altura dele. Pelo que eu vi jogando, analisando os vídeos, não é um zagueiro alto. Não é um zagueiro alto. Mas enfim, a gente vai entender a altura dele quando ele chegar, se o Santos divulgar esses dados. Mas ele pode jogar centralizado e o Luan Pérez aberto pela esquerda com o Alexis Duarte pela direita. Pode ser de repente um trio de zaga, uma possibilidade de um novo esquema, dando liberdade mais para os alas, então o Santos conseguir mais capacidade de construção dessa forma. Vamos ver o que o Vojvoda faz, mas fato é que o Santos reforça a sua zaga e contrata 2 bons zagueiros. Não critico a contratação, só gostaria de ver zagueiros, de novo, com características um diferente do outro, para que se complementassem um pouco mais, tá? É isso. Em paralelo, o Santos agora também, segundo o Diário do Peixe, o Santos está liberando o David Washington. O Chelsea teve lesões de atacantes por lá e pediu a volta do jogador. E o Santos não fez nenhum esforço em devolver, porque o David Washington ganha R$900 mil por mês, autor de 1 gol só no Campeonato Brasileiro, atuações bem abaixo, não conseguiu se firmar, limpa um pouco a folha salarial, que com essas contratações é importante. O Santos, que eu já falei para vocês aqui, devendo 80 milhões no primeiro semestre, de déficit, tá? Acumulando entre receita e dívida no primeiro semestre de 25, 80 milhões negativos. Então o Santos hoje precisa limpar a sua folha. O David ganhava muito mais do que ele estava colocando em campo, assim. Nessa eu teria errado, teria trazido o David por esse empréstimo e pagaria o que o Santos pagou. Eu teria errado e por isso que assim, nessa assim, eu não vou ser tão incisivo com a diretoria em termos de... Porque se você também faria, né, é fácil falar na hora que a coisa deu errado. Mas
me arrependeria também, tanto quanto imagino que eles tenham se arrependido, porque o David, infelizmente, não deu nada certo aqui. É um jogador que não tá pronto. É um jogador que saiu daqui e foi rompido uma sequência que ele estava melhorando cada vez mais, fazendo gols, sendo importante. E aí ele é vendido por um valor que eu acho muito ruim, achei muito ruim na época, os 15 milhões de euros, mas lá no Chelsea ele ficou com passagens pelo time sub-21, jogando num nível muito abaixo, e quando ele volta para o Santos mostra que ele perdeu um ano da carreira dele, jogando na Europa, assim, ele não conseguiu se desenvolver. A gente espera que o jogador sempre se desenvolva e ele regrediu. Então vamos ver se agora se ele tem alguma sequência lá e ele melhora como jogador. Acho que é um bom jogador, mas precisa melhorar em uma série de aspectos no seu jogo, principalmente o jogo de costa. Ele não ganha no corpo de ninguém, ele é alto, tem altura, tem velocidade, mas ele não tem, ele é muito franzino. Ele de costas vai muito mal e as movimentações também muito mal feitas, assim, o facão, ele tem condição, velocidade para fazer o facão, mas ele sempre corta na hora errada, faz o posicionamento na hora errada. Enfim, ele precisa melhorar muito e não está pronto. E, enfim, acho até que ele não vai ter tanta minutagem assim com o time do Maresca lá no Chelsea, mas vamos acompanhar. Eu acho que é um bom jogador, mas de todos esses que o Santos revelou nos últimos tempos, Yuri Alberto, Gabriel, Marcos Leonardo e o próprio Caio Jorge, eu acho que o David é o mais fraco deles, tá? Pode ser que calhe a minha boca no futuro, que se desenvolva muito. Ele tem técnica para isso, mas hoje eu não acredito tanto assim no David Washington. Eu acho que o Santos vai bem aqui. Mas é aquilo, né? Fica com 2 centroavantes, com o Chiquinho e tá vindo o Lautaro, que eu já gravei um vídeo ontem aqui criticando. 2 atacantes que também não fazem gols. O Santos poderia aproveitar agora essa devolução para o Chelsea e buscar um jogador, sim, que, cara, tivesse números mais efetivos, né? Botasse mais bolas para dentro. Mano. E não é o que a gente está vendo agora. O Santos gastou nessa temporada e continua gastando e não tem um centroavante confiável. Isso para mim, uma loucura. Uma loucura. Mas enfim, a outra notícia do dia também é sobre a proposta que um time da Holanda fez para o Sousa, lateral. Uma proposta de 12 milhões de euros que foi negada pelo Santos. O Santos pede 15 e a janela da Holanda fecha amanhã. Então pode ser que tenhamos novidades, que o Santos venda o Sousa se esse time holandês, que o Diário do Peixe não revela qual é, matéria de Laura Marcelo, se o Diário do Peixe, ou melhor, se esse time holandês avança, pode ser que a gente descubra o nome desse time, ou se eles desistem. Fato é que eu acho que aqui o Santos foi bem. O Santos que vendeu o Luca Meirelles por 10, veio uma proposta de 12 por um lateral, eu imaginei que eles venderiam, mas não venderam. Pediram 15. Vamos lembrar que o Sousa, saiu informação do próprio Diário do Peixe, estava sendo observado pelo Carlo Ancelotti. Então é um jogador que pode eventualmente figurar numa seleção num médio prazo e se valorizar ainda mais e o Santos ganhar com isso. Então o Santos vai muito bem aqui de, apesar de ser um lateral, pedir mais do que pediu pelo Luca. Acho que isso só também evidencia o quão mal foi a negociação do Luca, porque um centroavante artilheiro do Sub-20, os caras venderem por 10, inaceitável, mas isso não significa que quem errou uma vez tenha que errar duas. Nessa diretoria do Santos, de novo, capitaneada pelo Marcelinho Teixeira, que é o verdadeiro presidente do Santos, tenho que deixar claro isso em todos os vídeos, né? O Marcelo só o testa de ferro. Nessa diretoria vai bem ao dizer não, uma contraproposta, porque se o Santos vende o Sousa por 15 milhões de euros, por mais que seja um lateral muito bom, por mais que esteja no radar do Carlo Ancelotti, 15 milhões de euros por um lateral, cara, é uma boa venda. Por mais que eu adore o Sousa e o Santos, né, tem aí uma lacuna para cumprir nessa posição. Por mais que aconteça isso, né, um time que está precisando dele nessa temporada, cara, 15 milhões de euros é uma ótima venda para um lateral. Então, assim, vamos esperar para ver o que acontece. Se o Santos eventualmente vender e os caras aceitarem a contraproposta, não dá para criticar. Eu não vou conseguir criticar, porque eu acho um bom valor e que ele seja feliz, né? E é mais ou menos por aí. Mas acho que o Sousa, se não for vendido, se ficar, vai ser bom para o Santos, principalmente se o Santos atuar nesse esquema de 3 zagueiros, com a chegada desses 2 zagueiros, porque ele vai oferecer muito mais como ala, tem condição de oferecer muito mais como ala do que o próprio Escobar.
porque ele é melhor do meio campo para frente. Então é essa a minha posição. Assim. Vamos entender o que vai acontecer. Enquanto essa janela estiver aberta, novidades podem surgir. Eu ouvi dizer que o Santos ainda está tentando, né, avançar com relação a um meia mais defensivo, depois de ter acertado com o Vitor Hugo. Li alguns rumores de que o Santos não desistiu do Felipe Loyola, ou Loyola, como é escrito, mas a imprensa argentina fala Felipe Loyola, jogador chileno que atua no Independiente, também da seleção chilena, muito bom jogador, mas que sofreu uma lesão na clavícula. De repente isso, apesar de ele chegar lesionado, seria até um facilitador para o Santos trazê-lo. O time argentino pede garantias financeiras, o Santos tenta apresentar. Não sei se tem algum outro jogador no radar, mas a janela fecha. Hoje é terça já, né? Então a janela fecha hoje, 23h59, 11h59 da noite. O Santos tem até o fim do dia para contratar mais alguém. Se não trouxer, acabou. Aí só pode trazer jogadores que estão livres no mercado. Enfim, é isso. Alex Duarte eu acho que é uma boa contratação, mas, de novo, características muito parecidas com o do Adonis. Eu estava esperando algo um pouco diferente. Mas é bom zagueiro de seleção. Proposta por Souza, se vier de 15, o Santos vai bem negar de 12, se vier por 15 é uma ótima venda, apesar dele fazer muita falta nesse elenco daqui para frente. E David Washington, acho que a diretoria acerta ao devolvê-lo ao Chelsea, economiza um bom valor até o final do ano, nessa folha que está altíssima e o Santos está precisando. E está chegando jogadores que a gente sabe que não estão ganhando pouco. Então é o Santos tendo cada vez mais acréscimo na sua folha, e financeiramente se complicando cada vez mais. E se cair com essa folha, preparem-se para uma situação muito difícil do clube. Muito difícil do clube, que já está numa situação difícil, mas vai tornar ainda mais. Bom, o que você pensa sobre tudo isso? Comenta aí, a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.